Comportamento, disciplina mais escolha. Disciplina significa obediência às regras, aos superiores e aos regulamentos. Ordem, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Escolha entre equilíbrio, estabilidade ou desequilíbrio. Disciplina mais equilíbrio mais estabilidade. As armaduras do cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem os sapatos como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Elevem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, e a palavra de Deus como a espada, que o Espírito Santo lhes dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. Uma história que realmente aconteceu no passado. A canção dos 144.000. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escrito na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144.000 estavam diante do trono, e dos 4 seres vivos, e dos líderes, e cantavam uma canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. A mensagem dos 3 anjos. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: Aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem, e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus,
o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos 7 anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu que disse: Escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Eles descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Graças a Deus. Movimento, o processo, o reino de Deus, o Espírito do Senhor, o reino de Deus nessa terra. Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Deus seja louvado hoje e sempre. Amém. Fazer somente a sua parte já está ajudando os outros. Cuidado para não entrar em uma zona de conforto. Separou? Cuidado. Prestar atenção para não se prejudicar. Porque, como descrito acima, o reino de Deus é dinâmico. Então, ficar alerta. Ser vigilante. De confiança, responsável, ativo, escrupuloso e autocontrolado. Livre-arbítrio versus pecado. Livre-arbítrio. Posso fazer todas as coisas, porém nem todas me convêm. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Deus não liga para o pecado das pessoas nesta terra. Por isso temos esse poder de escolha. O pecado, violação de um preceito religioso, má fé, crueldade, perversidade, violação de um mandamento das Sagradas Escrituras, imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras. Isso tudo é da natureza humana. Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Quem se arrepende, arrepender quer dizer retroceder, lamentar, voltar atrás com relação a atitudes ou compromisso tomados no passado. Quem se arrepende dos pecados cometidos, os confessa e os abandona,
Deus tem misericórdia. Misericórdia significa ato concreto como perdão e graça. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Ou seja, se nós arrependermos de coração, de verdade, dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo, temos a misericórdia e somos aceitos por Deus. Os juramentos. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois o trono é de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. O sim e o não são de Deus, e a dúvida é do maligno. A vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Amar os inimigos. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam pessoas que as amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. A caridade. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar uma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. O verdadeiro socialismo. A vida dos primeiros cristãos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um.
Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Desenvolvido por Marcos Teixeira Sarraquian, Deus seja louvado hoje e sempre. Amém.